13, versículo 17 e 18. Quem achou, diga amém. Amém. Êxodo, capítulo 13, versículos 17 e 18. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, mas levou por um caminho mais difícil, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram aos filhos de Israel do Egito. Agora capítulo 14, deu o número grande, deu o capítulo 14, versículo 8 ao 15. Capítulo 14, do versículo 8 ao 15. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que o perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e os seus exércitos, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, de fronte a Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que não havia sepulcro no Egito, que nos tiraste de lá para que morrêssemos nesse deserto? Por que nos tiraste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém. Oremos, assentados como vocês estão, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós já te adoramos com os louvores, Pai, já enaltecemos o teu santo nome. Agora fala conosco através da tua palavra, meu Pai. Nos usa com poder, com graça. Aqui está um povo que quer ouvir a tua palavra. Deus, tira todo o cansaço físico, todo o cansaço mental, toda a tristeza, toda a angústia, todo o medo, toda a preocupação com o amanhã, Senhor. E que os teus filhos estejam liberados para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, que possam sair daqui edificados, abençoados, diferente da forma que eles entraram, Senhor. Pai, repreende todo o mal, Senhor, toda dor, toda fobia, em nome de Jesus, saia. Amém, Jesus. Amém. Queridos, às vezes nós não entendemos as nossas dificuldades, as nossas aflições e as nossas crises. Às vezes nós pensamos que a crise ela vem para nos derrotar, mas eu quero dizer para você nesta noite que a crise ela não nos chama para a derrota, taxativamente não. As nossas preocupações não nos chamam para a derrota. Eu estava lendo esse texto logo no início da Bíblia, esse texto que nós lemos nesta noite, e o Senhor disse que aquele povo que Ele tirou do Egito, Ele não levou por um caminho mais fácil, o caminho mais curto, mas Ele fez aquele povo rodear no deserto, rodear. Às vezes nós pensamos: Deus, por que o Senhor não faz para mim um caminho mais fácil? O homem quer facilidade, sim ou não? Ah, Deus, eu quero mais fácil. Mas Deus tem o mais difícil para você. Ele manda dizer nesta noite: Ele tem coisas mais difíceis para você. Era fácil, 3 meses aquele povo chegaria na terra prometida, mas Deus diz: eu não vou deixar eles ir por um caminho fácil. Por que, Deus? Porque se eles fossem por um caminho fácil, quando a guerra se levantasse, eles voltavam. Ele falou: não, eu vou pegar e embaraçar eles tanto, eles vão ficar rodeando no deserto, rodeando, na hora que a guerra se levantar.
Eles vão ficar com medo, mas não tem para onde ir. Eles vão se apegar a mim e eu daria a vitória a eles. O mesmo Deus está fazendo com você. Tem pessoas que o Senhor está trabalhando na dificuldade. O Senhor está trabalhando, parece que você está patinando, você não sai do lugar. A dificuldade é tão grande que você está passando. Parece que é um deserto, parece que há um embaraço muito grande que te aprisiona. Mas eu quero dizer para você que esta luta não é para te derrotar, não. Essa luta não é para te derrotar. Por quê? Por que vem essas lutas? Porque essas lutas chegam até nós. Essas crises não é a nossa derrota. Parece que o Senhor quer o nosso mal. Parece que Deus não me ouve. O que está acontecendo? O que Deus quer de mim? Na verdade, ao invés de você pensar que é uma derrota isso que você está vivendo, lembre-se que Deus está te treinando para grandes obras. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está te treinando para grandes coisas. O soldado, meu querido, ele treina muito para ele conseguir a patente, para ele conseguir ser um bom soldado. Ele treina, ele rala muito. Aquele soldado que quer água de coco e sombra, água fresca, ele não pode ser um soldado. Querido, nós somos soldados de Cristo. Nós queremos ser vencedores. Então o Senhor nos chama para enfrentarmos a crise. E cada dificuldade que você enfrenta e você passa por ela, você está subindo degraus na sua vida. Na verdade, o Senhor está te chamando para o exercício da fé, viver pela fé. Você vai dizer, eu vou, Senhor, eu vou, mas eu não sei nem se terá volta. Eu lembro que um professor no seminário disse que Deus, Ele te chama, e você atravessa a ponte para ir onde Ele está. Depois Ele derruba a ponte e não dá para você voltar mais. Quando você escolhe a Deus, é caminho sem volta. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás, senão não é digno dele. Então ele pensa, o meu filho, ele veio para mim, ele se envolveu comigo, e para ele não voltar, eu vou dar uma embaraçada nele. E parece que você está embaraçado, mas na ótica de Deus você está no caminho certo, no caminho maravilhoso, abençoado. É você que não está entendendo o mover de Deus na tua vida. Ele está te fortalecendo. Vira para teu irmão e diga para ele, Deus está te fortalecendo, meu irmão. Deus está te fortalecendo. Deus está te sarando. Deus está te curando. Aleluia. Quando você está no lugar que você olha para um lado, olha para o outro e não vê socorro, você diz, mas que crise que eu estou vivendo, Deus. O salmista Davi passou por isso. Salmo 121, ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O socorro não vinha de lugar nenhum. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que Deus nos empurra para a crise. Parece que Deus nos empurra para o deserto, porque lá no deserto só tem Ele para nos ouvir. Lá no deserto, só Ele que faz jorrar água da rocha. Ele faz brotar uma fonte de água, como fez com Agar. Só Ele no deserto. Ou seja, por que vem as crises? Não é para a tua derrota, é para que você seja dependente de Deus. Eu quero que você levante as mãos para o céu e fale comigo. Eu preciso ser dependente de Deus. Amém? Você começou a andar com Deus, já te joga no deserto. Ele também foi levado para o deserto. A Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito levou o Senhor para ser tentado no deserto. Jesus passou pelo deserto, Jesus foi tentado no deserto, não era para derrota, mas era um aperfeiçoamento. A Bíblia diz que o próprio Cristo aprendeu pela obediência. Você já viu esse versículo? Jesus, ele aprendeu pela obediência. Então no deserto Deus vai te tratar de uma tal forma que é pela obediência. Você vai aprender a obedecer. Lá não tem papai, não tem mamãe. Sabe como aquele garoto vai para o exército, é todo mimadinho na casa do pai, né? Papai, mamãe, tá frio, mamãe, bonecão, 18 anos de idade, tá lá bonecão. Aí o sargento fala, aqui não tem papai e mamãe não, meu filho. Cala a boca, vai lavar o chão aí, vamos ralar no meio dos espinhos. É isso aí, meus queridos. Tem lugar que Deus nos leva num determinado lugar que lá não tem papai nem mamãe. Ali tem um Deus dos céus que sabe todas as coisas. Querido, nós não entendemos como Deus trabalha. Nós não entendemos porque essa coisa, mas Deus, quando parece que eu estou conseguindo, a coisa fica mais difícil. A coisa vai ficando mais difícil mesmo, porque você vai subindo degraus. E
E outra coisa, você passa a ser de graça. Vão atirar pedra, vão te criticar, mas você vai dizer: meu Deus é comigo, eu não tenho medo de nada. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista Davi, ele diz que ainda que ele andasse por um vale de sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque o Senhor era com ele. Amém? Ele diz: com o Senhor eu saltarei muralhas, com o Senhor eu destruirei exércitos, com o Senhor eu saltarei muralhas, com o Senhor. E nesses momentos Deus permite que a gente venha ficar numa solidão, irmãos. Parece que ninguém nos ouve. Eu já passei por isso. Eu esperava de homens, eu disse: mas fulano de tal vai me ajudar. Não ajudou nada. Não, mas eu tenho um amigo, ó, tá? Que tem um QI, né? Você sabe o que é QI, né? Quem indica, né? Eu tenho QI. Tem um amigo aí que é aquele que indica. Mas ele não indicou coisa nenhuma. Se não fosse Deus na minha vida, eu estava ralado. Mas na hora que eu mais precisei, Ele foi o socorro presente na minha vida. E para você também. Não sei o que você está passando hoje, mas eu creio que muitos de vocês que estão com medo, estão na dificuldade, estão dizendo: que irá acontecer comigo, eu não sei, eu estou assustado, como vai ser o meu futuro, como será o meu amanhã. O Senhor manda te dizer: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Não sofra antecipadamente. É Deus trabalhando com você no deserto, é Deus trabalhando com você na dificuldade. Ele está exercitando a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês creem nisso? Amém? Amém? Ele quer te fortalecer. Eu não sei se existem músculos espirituais, mas os músculos espirituais, você pega um atleta, como eles treinam naqueles aparelhos das academias, como eles treinam, eles ficam fortes fisicamente, mas no deserto o Senhor quer nos fortalecer espiritualmente. Chega de cristão fraco, seja de cristão que só reclama, seja de cristão que só anda pelos cantos de uma forma hipocondríaca, parece que ele gosta de sofrer, parece que ele gosta de não ser ninguém. Deixa disso para lá. Amém, irmãos? Como eu devo me comportar diante das crises, diante das dificuldades? Como você deve comportar? Pergunta para o teu amigo: como você se comporta diante da dificuldade, hein? Como você se comporta diante da dificuldade? Diga para ele: você não pode se desesperar. Diante de uma crise, no deserto, você que é cristão, você que tem fé, pelo menos diz que tem fé, você não pode se desesperar. Não desespere. Não desespere. Nesse momento de crise você tem que acalmar, respirar fundo, esperar um pouco em Deus. Conversei esses dias com uma pessoa que estava muito mal, ou melhor, fisicamente. E ela disse: pastor, eu não tenho controle da minha enfermidade mais. Pastor, eu não sei se dá para mim encarar esse gigante, é muito difícil para mim. Eu disse para ele: descansa e adore a Deus, somente isso. Pastor, não sei se eu vou viver, não sei se eu vou morrer. Eu disse: descanse e adore a Deus. Não se desespere, não sei o que é. De repente eu esteja falando com alguém pela rádio Manancial que está sendo transmitido, que o problema dela é que o médico deu alguns dias de vida para ela. Descansa e adora a Deus. Não se desespere. Se desesperar, morre mais rápido. Você já viu um náufrago, aquele garoto que está quase que afogando lá? Se ele se equilibrar, ele não entrar em pânico, ele se sai. Mas se ele se desesperar, morre rapidinho, afunda rapidinho. Então você, que Deus pode estar trabalhando no deserto, não se desespere. Espere em Deus. Espere em Deus, acalma, respire fundo. Isso aí vai passar. Nós temos a tendência de achar que esse deserto não passa nunca. E o deserto passa sim. Eu gosto muito daquela frase do Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Todas as fases elas passam. Resiste um pouquinho que a tempestade passa. Resiste um pouquinho que aquela enxurrada, aqueles rios que correm, passa. E daqui a pouco você estará firme, vai conquistar mais e mais. Você vai ter a fé acrescida, edificada. Queridos, como Deus pode trabalhar com a tua fé? É só deixando você sozinho. É só deixando você no escuro. Como uma pessoa que tem medo do escuro deve fazer para perder o medo? É enfrentando a escuridão. É enfrentando as dificuldades. Não, eu
tem medo de escuro. Então Deus vai deixar um dia que você irá ficar sozinho no escuro para aprender, exercer essa fé e deixar de ter medo. Queridos, nós não podemos, em momento de crise, nos desesperar. Também nós não podemos precipitar. Repita comigo: precipitar. O momento é de crise. Eu vou me precipitar? Não posso. Eu vou desistir. Calma. Se você soubesse quão perto você está da vitória. Eu não posso precipitar. Eu não posso tomar atitude quando as minhas emoções estão alteradas. Não porque eu vou embora, eu vou jogar tudo para cima, eu vou pedir as contas, eu vou desistir de tudo, eu vou quebrar tudo, eu fiquei doidão. Que ficar doidão o quê, rapaz? Não caia nessa. Não precipite, não tome atitudes que você pode se arrepender de uma forma precipitada, num momento de pressão. A mulher de Jó falou uma besteira terrível. O próprio Jó disse para aquela mulher: tu falas como uma louca, mulher. Porque a mulher disse para ele: Jó, você está numa crise tão grande, amaldiçoa esse teu Deus. Você mantém fidelidade a ele ainda, Jó. Amaldiçoa esse teu Deus e morra, Jó. E Jó disse: mulher, sei que você fala como uma tola. Eu sei em quem eu tenho crido. Louvado seja o nome do Senhor. Palavras precipitadas. O problema é que às vezes nós não tomamos atitudes precipitadas, mas palavras. E a palavra pode marcar muito mais. A palavra marca muito, talvez você não sabe. Cuidado com o que você fala. Atitudes precipitadas, palavras precipitadas na hora de crise. Deus quer trabalhar com você. Silencie e diz o seguinte: fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Para que isso, Senhor? O que o Senhor quer ensinar? Sempre Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Amém, irmãos? Então você não deve se desesperar, não deve se precipitar. E algo muito importante que você não deve fazer quando você está no deserto, está numa crise, está no embaraço: você não deve murmurar. Repita comigo: eu não devo murmurar. O texto nos diz